2 semanas atrás, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estava iniciando o que seria um acordo de paz com a nação da Arábia Saudita, o que desencadeou e provocou o que estamos vendo hoje. Isso faz parte de uma profecia bíblica que diz o seguinte: quando anunciarem paz, uma destruição repentina virá, cumprindo-se exatamente nesta guerra que está acontecendo entre Israel e Palestina. Algo que está escrito na palavra de Deus e que Deus também já tinha me dito e me mostrado como essa guerra aconteceria. O que eu profetizei no ano passado, em 2022, e eu disse no vídeo, se você assistiu no canal, que Deus tinha me mostrado como em 2023 fariam guerra contra Israel, atacariam o país e várias nações se uniriam. Pois já estamos vendo o Líbano se unindo a favor da Palestina, o Irã se unindo a favor da Palestina e os Estados Unidos se unindo a favor de Israel. Líbano e Irã estão apoiando a Palestina e também atacando simultaneamente a nação de Israel de uma forma muito desastrosa. Israel não está ficando quieta, mas está respondendo, e os Estados Unidos se unem, fornecendo soldados e armamentos para Israel. Vale dizer que o maior dano não vem dos foguetes, já que Deus está protegendo Israel, mas sim dos soldados palestinos que se infiltram no território israelense, fazendo assim massacres contra diferentes pessoas, tirando a vida de muitas pessoas. E realmente isso é algo lamentável, e por isso eu chamo o povo de Deus para orar. Mas agora, de onde vem isso? Isso vem, como eu te disse, desde tempos antigos, como você ouviu, desde o tempo de Isaac, desde o tempo de Ismael. Tudo vem de um rancor, porque Abraão expulsou Agar e Ismael, os mandou para o deserto, só deu um odre cheio de água e os deixou à própria sorte por lá. E é daí que vem o rancor, é daí que vem a malícia contra os ismaelitas, ou seja, os palestinos, em relação aos israelenses. E vale destacar que isso foi avançando com o tempo, foi avançando, até que ficou assim. Palestina, que são os descendentes de Ismael, Israel, que são os descendentes de Isaac. É daqui que se origina esse conflito, um conflito que vai além do território. Porque os israelitas alegam que a terra onde estão os palestinos é a terra prometida a Isaac, terra prometida a Abraão, terra prometida a Moisés e não aos descendentes de Ismael. Não é bem assim, pois os israelenses deixaram um pedaço de terra para os palestinos e estes reclamam que não, que a terra é deles. Porque isso é incutido desde seus antepassados, desde seus ancestrais. E essa rivalidade não é uma rivalidade nova, é uma rivalidade totalmente antiga. O que realmente é novo e surpreendente é que um inimigo que parecia ser pequeno para Israel a surpreendeu com um ataque de magnitude massiva, a surpreendeu com um ataque de magnitude totalmente desproporcional. Ou seja, estando praticamente à altura de Israel. Embora Israel esteja respondendo totalmente, os ataques dos palestinos estão trazendo mais nações contra eles. Assim como acabei de citar Líbano e Iraque, outras nações também se juntarão, pois foi o que Deus me mostrou. Também está escrito, irmão, na palavra que o Senhor coloca Jerusalém como pedra para as nações. E diz que não poderão contra ela. Mesmo que todas as nações da terra se unam contra Jerusalém, não conseguirão. Diz a palavra do Senhor nos fazendo entender, irmão, também sobre essa guerra, que mais nações se uniriam, assim como Deus me mostrou em 2022. Ele me disse, em 2023 vai haver guerra. Não sei se você viu o vídeo está no canal. Em 2023 vão fazer guerra contra Israel e mais nações vão se unir contra ela, mas também vão se unir a favor, porque Deus está protegendo Israel. Por isso vi um escudo e uma cruz, também falei isso meses atrás em um vídeo, eu disse, onde Deus me mostrou esse escudo, irmão, e essa cruz sobre a nação de Israel. E bom, realmente quero orar pelas duas nações para que a paz chegue, porque isso pode estar acontecendo. Meu chamado, bom, também vimos como dias antes de começar essa guerra. Não foi só Benjamin Netanyahu que anunciou a paz, cumprindo assim uma profecia bíblica que diz: quando se anuncia paz, destruição repentina virá. Mas também israelitas se reuniram em frente ao Muro das Lamentações,
meu chamado para aclamar e tocar chofares, anunciando assim a cruz. Construção do terceiro templo, pedindo, irmão, a construção do terceiro templo. Todos sabemos quem vai se sentar nesse terceiro templo, que é o anticristo. Todos sabemos quem vai se sentar ali, que é o homem do pecado, aquele que não se manifestará sem que antes venha a apostasia, que hoje está acontecendo e estamos na apostasia. O que nos resta esperar, irmão, é a vinda de Cristo, que está às portas, assim como acabei de mencionar. O dia da guerra, Benjamin Netanyahu. Israelitas se reuniram diante do muro em cumprimento à profecia bíblica, que os israelitas se reuniriam no muro da cruz, ser o Filho de Deus. Isso é compreensível, pois sabemos que vão chamar o anticristo de Cristo. Por isso, é necessário que não creiam em Jesus, o verdadeiro Cristo que morreu por eles. Então eles estão pedindo o terceiro templo, uma grande maioria, e quando, pois... lo pidan, pues se le va a dar al mano de... Quando começar essa guerra, o templo será dado em breve, irmãos. O terceiro, Netanyahu anunciou a paz, paz com a Arábia Saudita, meus amados. E vem, pois. Isso foi patrocinado pelo Irã. Irã para desestabilizar o Estado de Israel, para que nenhuma paz seja alcançada. Irmão, cumprindo assim a cruz, quando anunciam paz, destruição repentina, virá esse ataque da Palestina, irmão, que foi patrocinado pelo Irã, destruição repentina, irmão, e Deus me mostrou isso. No ano passado eu disse que esse ataque que fariam contra Israel não era de uma só nação, porque dava para ver várias unidas. Irmão, e agora acontece que o Líbano também está atacando Israel, a nação do Líbano. E vão continuar se unindo, irmão. Mas Deus me mostrou que não ia deixar Israel sozinha, que iam se unir, irmão. É isso? E sabe o que Deus me mostrou? Isso é um plano da elite. Isso foi uma ordem de cima, irmão. A elite, sobre a qual já falei em outros vídeos, sobre quem são as elites, procura no meu canal. Segundo Tessalonicenses, diz que o plano secreto da maldade já está em ação. Segundo Tessalonicenses, irmão, capítulo 2, versículo 7. Segundo Tessalonicenses 2:7, porque o plano secreto da maldade já está em ação. A que isso se refere, irmão? Aí está falando das elites, pessoas, irmãos, famílias ricas que estão no topo deste mundo e eles controlam, por assim dizer, em sua maioria, irmão, o planeta. São pessoas que têm traços, até mesmo demoníacos. Bom, não vou me aprofundar nesse tema, já falei sobre eles em vídeos, você pode procurar no meu canal do YouTube, Profeta Dione de la Rosa. Se você não viu o vídeo também da profecia, vou deixar o link nos comentários para você ir assistir com data e tudo. Quando Deus me entregou essa profecia, já faz mais de um ano o que está acontecendo hoje em Israel, e aí você vai ver. Então as profecias bíblicas estão se cumprindo? Também Deus tem profetas, Deus tem dons do Espírito. Entre eles, irmão, está o dom de profecia, dom de ciência que Deus revela. Com nome, sobrenome e lugar, Deus revela o que acontecerá. A Bíblia afirma que Deus não faz nada sem antes avisar aos profetas. E aqui, meus amados, vemos nisso o que Deus me mostrou se cumprindo também, e se cumprindo, irmão, baseado na palavra de Deus que diz: quando vos anuncio em paz, destruição repentina. Esses são sinais do fim que precisam se cumprir, como a Bíblia diz. Estamos diante de uma geração e de um mundo adormecido, como nos dias de Noé. A palavra afirma isso. Que estão de costas para Deus, que estão se dando em casamento, estão se casando, estão se embriagando, estão seguindo seus delitos e pecados. E para eles, tudo está normal, tudo está bem, nada com o que se preocupar mais. No entanto, a Bíblia diz que veio o dilúvio e levou todos eles. Assim mesmo vai acontecer, irmão. Cristo vem, Cristo é a arca. Garanta-se agora, pois quando ele vier, as portas estarão fechadas e ninguém as abrirá. A destruição virá e levará todos, exceto quem estiver em Cristo Jesus. Por isso, amados, voltemos para Deus enquanto ainda há tempo. Essas guerras, Jesus já falou sobre elas, mas agora são mais sutis, porém mais intensas. Elas foram reveladas ao profeta João na ilha, ao apóstolo João e profeta, na ilha de Pátimos. João na ilha de Pátimos. Quando ele viu, irmão, quando ele teve a visão do Apocalipse. E bem, Deus mostrou a esse homem o que aconteceria. E quais sinais eles veriam exatamente? Irmão, com detalhes, porque a palavra fala coisas, mas também há dons.
Os dons servem para revelar o dom de profecia, irmão, para a edificação, exortação e consolação do povo de Deus, e para isso o Senhor deixou profetas. Você não acredita em pessoas que andam dizendo por aí: ah, não, eu não acredito nos profetas que foram até esse João? Ah, não, que a única profecia é a Bíblia. Irmão, isso é mentira, isso é mentira. Para isso existem dons também. Claro que sim, todas as profecias e os dons estão alinhados à palavra, estão alinhados à Bíblia. Mas não acredite nessas pessoas que dizem coisas antibíblicas. Isso é antibíblico. A única profecia é a Bíblia. Isso é mentira. Isso é antibíblico. A Bíblia fala, irmão, que existem dons e existem profetas, existem ministérios proféticos. Ou seja, Deus estabeleceu 5 ministérios. Deus estabeleceu 9 dons. Entre eles estão os dons de ciência, discernimento, profecia e o ministério profético. Ou seja, isso é antibíblico, claro, a profecia você tem que ter discernimento. Quando te dão, tem que estar respaldada pela Bíblia e tem que se cumprir, senão é falso. Amém. Graças ao Senhor, tudo que Deus me deu se cumpriu, meu irmão. Ninguém pode dizer que foi falso ou não aconteceu. E aí está a data para quem diz: você só publica os vídeos depois que se cumprem. Tem que entrar no canal do YouTube, Profeta Dione de la Rosa, para ver os vídeos com data. Lá estão todos os vídeos da profecia com data. Para que você veja que profetizamos antes de acontecer e depois subimos vídeos como este, irmãos, para testemunho. Que todos vejam o cumprimento da profecia, que Deus fala e revela, e que o fim está próximo, sendo necessário arrepender-se. Publicamos esses vídeos como testemunho, irmãos, mas os originais com a profecia estão no canal. Muitas vezes deixo o link nos comentários, para que as pessoas entrem para ver e vejam a data dos vídeos e vejam, irmão, que Deus fala e que Deus revela, mas sempre vão aparecer perseguidores, de qualquer forma. Eu não perco meu tempo com esse tipo de gente, gente neófita, gente que não entende as coisas de Deus. O que eles fazem é perseguir, perseguir e perseguir. Mas tudo bem, estamos firmes. Um episódio, irmão, que mostra e marca que os sinais estão se cumprindo. Guerra e rumores de guerra. Deus, irmão, está prestes a fazer soar as trombetas e o Filho de Deus está prestes a aparecer nas nuvens. Irmãos, não há tempo a perder. Cristo vem. Um terceiro templo está sendo comentado que vai ser construído em breve. Uma paz que já está prestes a ser fechada com a Arábia Saudita, cumprindo assim profecias, e uma guerra que acaba de começar. Irmão, será que estamos diante da Terceira Guerra Mundial? Esta é a Terceira Guerra Mundial. Acabou de começar? Bem, meu chamado, estamos mergulhados em um caos que só diz uma coisa: Cristo voltará em breve. Fique atento, irmão. Deus te abençoe e guarde. Saudações do irmão e profeta Dione de la Rosa. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Siga-me no Facebook como Dione de la Rosa e no Instagram como Profeta Dione de la Rosa. Me siga, deixe seus pedidos e oraremos por você. Shalom, obra.